Eu quero que vocês repita comigo isto aqui. O irmão Brana diz: quando eu te respeito e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, logo nós estamos respeitando a Deus. Mais uma vez, quando eu te respeito e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, logo nós estamos respeitando a Deus. Assenta isso no seu coração, na sua vida. Vamos ficar de pé para a leitura da Bíblia. O irmão Brana tomou o Salmo 105 para esta mensagem. Eu quero dizer a vocês, todos vocês, não só aqui, mas pelo Brasil, quem nos ouve, andar com a mensagem é mais seguro do que qualquer coisa. O que vai nos pôr no arrebatamento é a mensagem que Deus trouxe pelo seu profeta William Marion Branham. Não é a minha mensagem fora da dele, mas é a tua mensagem. Tu trarás uma mensagem que estará precursando a minha segunda vinda. E o profeta diz: e a fé do rapto está nas mensagens. Eu sei que há diferença de pregadores. Há pastores, pregadores que têm uma eloquência, é um pregador nato. Mas este dom não deva fazer dele empurrar as mensagens para lá, e a Bíblia, e começar a falar da sua cabecinha. Não, não. Eu recordo de um certo pastor que ele disse que quando ele foi chamado para o ministério, ele tinha tanta mensagem, e ele foi pregando e foi pregando, chegou ao fim do seu arsenal próprio, né? Daí ele disse: agora eu não tenho mais uma mensagem para me pregar. A esposa olhou e disse: então pregue a mensagem de William Branham. Pregue. E é tão fácil, olha bem, é tão fácil. Nós estamos com a mesa farta, comendo maná escondido da era. É uma mesa farta que Deus nos deu. Você quer ver a diferença? Vá, entra numa denominação aí, veja o que eles vão te dar. Veja o que eles pregam. Vá, faça uma visita. Você vai ver a diferença, vai perceber aonde Deus tem te colocado. Então, eu recordo certa vez ali na Transamazônica, há muitíssimos anos atrás, os irmãos, a gente tinha uma igreja ali com mais de 80 pessoas, lá no quilômetro 105. E nisto, os irmãos reunidos, e acho que o gravador e o pastor ou o irmão fazendo a leitura do segundo selo. Quando veio aquela luz, aquele logos, o próprio Deus, e ficou ali. Acho que em cima do gravador, eu sei que Deus vindicou. E toda a igreja viu, até os visitantes viram. Essas mensagens, elas têm uma unção. Há uma unção nelas. Por isso, irmãos, é tão fácil um pregador pregar ela. Lembra dos discípulos quando Jesus multiplicou os pães? O que fizeram os discípulos? Jesus mandou que eles arranchassem os irmãos. Grupo de 20, grupo de 50, grupo de 70, grupo de 30.
E eles eram os garçons que iam servir aquelas mesas. Eles só pegavam o pão que Jesus multiplicou e passava. Somente isto, eles não misturavam nada deles ali. É você passar tal como Deus tem te dado. E sem ficar buscando especulação, coisinha, mistériozinhas, buscando chifre em cabeça de égua. Não. Entrega as coisas tal qual. Eu conheço um pastor que ele dizia: eu não sou um pregador, eu sou um leitor. O ministério dele é assim, mas você vai na igreja, ordenada, bem ordenada, a coisa mais bonita, bem consolidada. Tá bem? Então, o pregador não tem que procurar preocupar. Entregue. Leia as mensagens. Pega os tópicos. Entende? Às vezes tem muitos assuntos, você vai encontrar 4, 5 mais assuntos. Estude aquilo. E nós olhamos nossas prateleiras, há tantas mensagens, nossas estantes, e há delas que, há séculos não se pega. Mas é bom o pregador recordar, dizer, e hoje nós vamos falar sobre respeito. Vamos ler a Bíblia. 105 em diante, do verso 1 em diante. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos. Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu concerto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Quando era ainda poucos homens, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação e de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra e fez mirrar toda a planta do pão. Aliás, mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferro até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Então, irmãos, Pai, nós vamos ver o que o teu profeta nos fala sobre isso. Somos ensinados, desde pequenos em nossos lares, que devamos respeitar os mais velhos, respeitar os pais, respeitar um ao outro, e nós não queremos, Senhor, esquecer. Então faça com que esta mensagem cale no profundo de cada coração. Em nome de Jesus, que nossas palavras e atitudes
seja agradáveis a ti. Em nome de Jesus, amém. Assentai-vos. Então, quando eu te respeito, guarde isso, e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, estamos respeitando a Deus. Guarde isso. Quando eu te respeito e você me respeita. Agora, o que é que produz o respeito? Vocês sabem, a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Isto quer dizer que a prática da sabedoria começa com o respeito. O respeito vem pelo temor. E a palavra temor não quer dizer ter medo, mas quer dizer ter reverência. Ser reverente, ser respeitoso, ser respeitosa. Nessa mensagem, respeito, eu quero ler, entrando já dentro desse assunto, a partir do parágrafo 45. Pastor Daniel, acho que vai, os crentes da Bíblia, imprimir de novo essa mensagem. Respeito, porque é uma mensagem antiguíssima, acho que nem tem mais ali em Goiânia. Respeito, diz o profeta, é o que nós devemos a Deus. É uma dívida que temos. E esta é uma coisa que eu gostaria de semear no coração de cada pessoa aqui. Que em todas as coisas que nós vemos acontecer, nós devemos respeitar isto. Vejam, nós devemos respeitá-las. E Davi, quando eles eram bem poucos homens de Israel, talvez, Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, bem poucos homens, Deus repreendeu nações e reis por eles. Deus repreendeu nações e reis, dizendo: não toqueis dos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, está escrito assim: veja, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Então você pode ouvir o que é tantas coisas, mas lá no final é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E temor é o que nos leva ao respeito. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e então você não pode ter respeito enquanto você não tem temor. Enquanto não se tem temor. Temor é reverência. Repetindo de novo, você não pode ter respeito enquanto você não tem temor. Você tem que ter temor a Deus. Salomão disse em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, isto não significa que você esteja com medo dele. Temor não é medo. Porém, isto significa que você está dando respeito e reverência. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus.
Se a pessoa não tem temor, não adianta, irmãos. Ela vai mentir, ela vai beber, ela vai enganar os pais, vai enganar o marido, vai enganar a esposa. Veja você, o irmão Brana, ele diz assim, quando você respeita a Deus, você teme a Deus. Você teme que possa desapontá-lo de alguma forma. Você teme com receio de fazer alguma coisa errada. Você não gostaria. Eu temo minha mãe, diz o irmão Brana. Eu temo minha esposa. Eu temo minha igreja. Eu temo todos os servos de Deus, a menos que eu colocasse um obstáculo em algum lugar em seus caminhos. Eu temo o povo. Eu temo o povo da cidade. A não ser que eu fizesse algo errado, que fizesse com que pensassem que eu não era um cristão. Quer dizer, quem teme se cuida. Quem teme respeita, reverencia. Agora, quando não se teme, diz as coisas, tem filhos que diz as coisas para a mãe, para o pai, enquanto a Escritura diz, honra tua mãe e teu pai, para que vás bem sobre a terra e viva muitos dias. Então vejamos, irmãos, que a gente tem que temer. Temer, deixar um mau testemunho. O pastor tem que temer. Sua família, sua igreja, deixar um mau testemunho. Deixar um escândalo. Então se cuida. O temor é o que protege de fazer coisas erradas. Agora, isso aqui que nós estamos olhando é prática. São coisas que cada um tem que lutar e observar. E não é difícil. Então ele disse, eu temo minha mãe, eu temo minha esposa, eu temo minha igreja, eu temo que o povo da cidade possa pensar que eu não sou um crente. Então cuide. Veja, você tem que ter, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. Reverência, né? Não é só na igreja. Aonde você estiver sozinho, sozinha, em outro estado, em outra cidade, em outro país, você está diante de Deus. O teu testemunho tem que estar batendo com as Escrituras. Vós sois luz. Vós sois o sal da terra. Então, irmãos, é isto, porque ter temor, porque Deus é Deus. Ele merece respeito, está correto, e nós temos que respeitá-lo e temer-lhe, e isto traz respeito. Deus tem exigido isto para si mesmo e para seus servos. Não é só para... Deus exige respeito para seus servos, porque Ele vindica estes servos pela sua palavra. Ele toma estes servos, os faz servos de Deus e prova que eles são servos
ao fazer com que sua palavra opere através daqueles servos. Então, assim como você respeita aquele servo, você respeita a Deus. Assim, quando eu te respeito e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, logo nós estamos respeitando a Deus. Podemos inverter isso aqui. Quando eu te desrespeito, e o outro é o quê? E você me desrespeita. E nós desrespeitamos um ao outro. Logo estamos desrespeitando a Deus. É entendido? É entendido? Amém. Aonde que a Deus às vezes onde que Deus muitas vezes é desrespeitado? Sabe aonde? Em casa. O marido e a mulher têm uma vida, ambos são comuns um ao outro. E há homens que ferem suas esposas, desrespeita, até chama de demônio, ou vice-versa, ela chama ele. É onde Cristo mais sofre, é nas casas, é na convivência da família. Porque lá fora, tudo santinho, tudo bem. Mas aqui, você tem que lembrar disso. Ou Cristo não está nela, ou Cristo não está nele. Então, quando um desrespeita um ao outro, estão desrespeitando a Deus. Na sua esposa, nos seus pais, nos seus filhos. Irmãos, isto é preciso descer aqui para o coração e viver através de cada um de nós. E quando se respeita, você vai ter temor de fazer ou falar qualquer coisa que possa magoar, ferir. Nunca se coloque ao lado de um ímpio para falar contra um cristão. Não importa, é um denominacional, respeite-o. É melhor ver ele ali embaixo naquela igrejinha do que lá em um bar. Está bem? Nós vamos ver no livro Números 12, Arão, irmão de Moisés, o irmão mais velho, ele era o sumo sacerdote. E sua irmã Miriam, aquela que observou a cestinha lá no rio, né? Era profetisa, eram irmãos. Quer dizer, eles pertenciam ao ministério de Deus. E eles simplesmente desrespeitaram a Deus quando eles falaram contra o seu irmão Moisés. Por certo, Moisés tinha ficado viúvo e ele contraiu o casamento com uma etíope, uma mulher de cor. E Números 12. E os dois irmãos se ajuntaram para murmurar. Deus tinha feito isto.
Então vocês podem ver aqui em Números capítulo 12, do verso 1 em diante. Eu estou lendo Levíticos, por isso que não bate. A gente não marca, então fica correndo atrás. Números 12. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita, a mulher de cor, bem queimada do sol, né? Que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. O que eles estavam falando? Moisés escolheu a estrangeira. Moisés trouxe problema para dentro de casa, para a família. Sempre tem motivos. E disseram, e um disse ao outro, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Quer dizer, a inveja, né? Nós temos unção, nós temos posição. E a Bíblia diz, e o Senhor o ouviu. Aí que está o problema. A pessoa cochicha, murmura e pensa que Deus não escuta. Aqui diz, e Deus o ouviu. E Deus ouviu. Certa vez a irmã Brana, o irmão Brana estava lavando o carro e o José Brana veio de lá correndo, garotinho, né? Pai, a mamãe quer me bater, não deixa ela me bater não, tal. Sim, eu não vou deixar. E ela chegou, braba. Billy, bata nele. Eu não posso, Meda. Eu prometi que não faria isso. Olha bem, você também nunca para em casa. Só vive de viagem. Não fica com eles, quer dizer. E ela tinha um problema de saúde. Ela tinha um pequeno, como chama? Nódulo, um cistozinho, bem pequeno, vamos dizer, tamanho de uma bolitinha. E um dia o irmão Brana, para mostrar que a sua esposa não tinha nada, ele estava conversando com alguém, ele pegou na mão da esposa e disse, eu vou mostrar a você, exercer aquele primeiro sinal, né? Que quando não há pessoa estar com saúde, não aparecem essas indicações na minha mão. E quando ele pegou na mão da esposa, apareceu e ele disse, querida, você tem um nódulo. Ela disse, mas eu não sinto nada. E ele disse, mas está aí. E de quando ela disse essas coisas para ele, você não para em casa, deu aquele xingão, né? E ela tinha razão. E ela foi para dentro de casa, entrou para o seu quarto de costura, trancou a porta, e o irmão Brana só pensou, coitada, ela anda cansada, exausta. Mas o problema é que Deus escutou aquilo, Deus viu, ouviu. E Deus foi e disse para o irmão Brana, vai, leia para ela, sobre, lá em Números capítulo 12, sobre a questão de Miriam e Arão. Daí o irmão Brana foi lá, pegou, querida, quem sabe ela disse, o que é que você quer? É por aí, né? O que é que você quer? Eu tenho algo do Senhor para ti. Daí ela, em respeito, abriu a porta. Ele só abriu a Bíblia, ele leu essa parte aqui. Dali para frente, aquele nódulo começou a crescer.
Começou a crescer, doer, ela mancava, oraram. Foram ao médico, aí está um nódulo, e já está grande, quase o tamanho de um limão. Um olhou para o outro, foi aquele dia, não foi, Billy? Quer dizer que eu te desrespeitei. Se abraçaram, choraram juntos, mas a coisa estava indo para algo maligno, vamos dizer, um câncer. E quando ela já não foi, já marcou a cirurgia, foi quando Deus veio ao irmão Branham, ele estava buscando a Deus, e Deus disse, peça o que você quer. Ele disse, antes do médico tocar nela, que desapareça esse nódulo. E assim foi. E ela, quando ligou, feliz, ele disse, eu já sei. Deus curou. Mas você vê, irmãos, que a partir daquele momento, o desrespeito desenvolveu aquela coisa maligna. Foi uma brecha. E às vezes quantas coisas acontecem contigo, conosco. Será que não existe aí atrás um motivo? Será que não tem um motivo? O próprio irmão Branham diz, se você não respeita o homem, respeite o ministério que está naquele homem. Você não tem respeito pelo homem, mas respeite o ministério, olhe pelo ministério. Respeite aquele dom. E quando você respeita o ministério é Cristo. É Cristo. Então respeite o ministério. Respeite aquele dom. Respeite aquela posição que Deus pôs. Há pessoas que têm uma facilidade em embrulhar ministérios, pastores, fala de tudo, de todos, julga, não tem o mínimo respeito, condena, julga, de acordo com suas concepções pessoais. Você está prejudicando a você mesmo. O que fez com que Israel murmurasse no deserto e terminou caindo, morrendo, perdendo a salvação, a murmuração, que era aquilo? Desrespeito. Desrespeito. E era o varão Moisés muito... Quer dizer, Deus, vamos lembrar, Deus escuta. A Escritura diz que Deus observa os filhos dos homens. Deus observa cada um aqui. E o varão Moisés era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas quando ele ficou com raiva, o chão abriu. E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Deus não gostou daquela conversa. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Moisés, e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Deus falando. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa.
Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Quer dizer, Moisés não se importou com aquilo, mas Deus se importou. O irmão Branham não se importou com aquilo, mas Deus se importou. Por quê? Deus exige respeito para com ele e exige respeito para com todos os seus servos e servas. Que Deus faça isso cair como um temor lá no íntimo de cada um. Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda. E eis que Miriam era leprosa como a neve. Estava branca de lepra. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado, que fizemos loucamente com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Deus, rogo-te que a cures. Moisés foi se ajoelhar, se orar, chorar, interceder pela sua irmã. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Olha bem, ela teve que ficar separada, leprosa, 7 dias e noites lá fora. Se ela tinha medo de bicho, o problema dela. Deus simplesmente estava corrigindo, mostrando o seu desagrado. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolhera Miriam. Aí está o exemplo bíblico. Não é certo? E o irmão Branham, ele fala algumas coisas sobre desrespeito. Sobre desrespeito nessa mensagem que nós estamos revisando, vendo. E a gente sempre tem que fazer isto, porque a tendência humana é esquecer. Então, amados, vamos aqui. O irmão Branham fala de um certo zelador. Ele fala de um certo um homem disse-me outro dia, ele disse: pobre homem, varre aqui no mercado para uma sobrevivência. É luterano por fé e eles tinham tido comunhão. Ele estava muito incapaz de andar para ir à igreja. Então ele tomou um táxi. Disse que custou-lhe 80 centavos para ir e 80 para voltar. Seu vizinho, muito incrédulo, vendo-o orar, a oração do Senhor certa manhã, riu dele, caçoou dele
Ele disse para este vizinho, ele disse para este homem, onde você iria no táxi esta manhã? Ele disse, era uma comunhão na igreja, eu fui lá. Ele disse, o que é comunhão? Disse, quando tomamos o pão e o vinho. O vizinho disse, eu tive a minha também esta manhã na mesa, com fatias de pão e uma dose de uísque. Veja só o desrespeito. Eu sei de 3 rapazes que uma vez escarneceram da comunhão da Santa Ceia, né? Na igreja. Os conheço. E eles foram ao hotel e apanharam alguns sanduíches e uma garrafa de uísque e tiveram sua comunhão ali, fazendo críticas da comunhão que tivera na igreja pentecostal. Menos de 3 meses depois, todos 3 estavam. Um deles estava morto e 2 deles estavam em uma instituição para loucos. Você não desrespeita a Deus, você tem que respeitar a Deus. Se você não crê, apenas mantenha-se em silêncio. Fique fora disto, ou faça isto, ou venha reverentemente a respeito. Não zombe das pessoas no espírito. Não fale das pessoas que estão cultuando no Espírito de Deus. Deixe-os em paz. Vamos lembrar. Às vezes, quantas vezes Deus desce num ambiente, na igreja, e vemos que acontecem coisas. Emoções, e pessoas entram no Espírito. Irmãos, qual deve ser a sua atitude? Eu não ia. Não seja crítico, primeira coisa. Fique quieto, calado, não julgue, porque Deus vê. Se você não entende, não vê, não está naquela atmosfera, você não vai entender. Então não fale, não julgue. Fique calado. Somente deixe aquilo acontecer. A pessoa está falando, ali começa a falar língua estranha, ou isso, aquilo. Eu já vi pessoas zombarem disso. Zombarem. Eu tenho temor. Pessoas zomba, fala, remeda. Não faça isto. Não faça isto. Respeite, se aquele culto, se aquela, ou mesmo aquela pregação, você respeite, deixa, mesmo que seja fora da tua maneira de ver alguma coisa, mas deixe aquilo. Essa tem que ser a nossa atitude. Se você vai em certos lugares, está em outras igrejas, outros ministérios e tudo, irmãos, traga de lá o que é bom. Se você vê alguma coisa que não é bom para ti, é como você quando visita uma casa alheia. Você vai ver fraquezas ali, mas você respeite. Nunca se fala. Minha mãe me ensinou, nunca fale do que você viu ali. Certa vez um irmão meu foi no Rio, na casa da tia, e viu o sobrinho
entrou na luta contra o seu tio e o tapa comeu. Meu irmão estava, ouviu tudo aquilo, mas nós fomos ensinados. Nunca traga nada de outra casa. Nem mesmo o que você come ali querer falar. Tempos depois a tia disse para minha mãe: "Oi, o fulano não falou sobre isto?" O menino. Minha mãe disse: "Não, eles são ensinados a nunca levar nada da casa dos outros." Não é uma coisa maravilhosa? Se você, minha irmã, trabalha em algum lugar, na casa de alguém, vamos dizer, uma doméstica, você, onde você for trabalhar, seja firma, seja o que for, você vai encontrar brechas, motivos ali. Guarde aquilo. Não fale, principalmente casa de ministro. Porque as pessoas vêm ali para ser aconselhada, orientada. Por isso, a primeira coisa que eu falo quando alguém vai trabalhar, eu digo: olha, o que você vê ou ouvir aqui, você não viu nem ouviu. Eu não admito. Então, irmãos, nós devemos saber cobrir a nudez um do outro. Segurar a coisa. Cão, filho de Noé, ele zombou quando viu seu pai, desculpe a expressão, fazendo striptease ali, pelado. Tinha bebido, ficou tchoco, né? E ele zombou, criticou. E o que é que ele trouxe sobre si? Outra coisa. O irmão Brana conta uma experiência. Ele diz: eu estava bem ali no canto pregando, alguns anos atrás, como um jovem pregador. E ali havia uma mulher que se aproximou. Ela era de fé católica. Mas eu a conhecia. Seu esposo era católico, ela não era nada. E uma mulher muito simpática, linda, bonita, aparência, cerca de 20 anos de idade, 22. Eu a conheci quando garota aqui na cidade. E ela veio e parou ali e ela disse: eu não deixaria minha vaca de estimação ter a religião de William Branham. Eu não deixaria. Irmãos, eu vou parar aqui. Tem surgido pelo mundo um certo espírito de pessoas que são ungidas para blasfemar do servo de Deus, do irmão Branham, blasfemar da mensagem. Essas pessoas, elas são traidoras, elas não são inimigas. Caifás era o inimigo de Jesus, mas Judas, que era de dentro, era um traidor. E essas pessoas não olham a unção, mas tenta desvirtuar tudo. Agora, por que você vai atrás disso? Você está abrindo lugar, dando lugar a um espírito, quer que ele te apossa? Para mim, essas pessoas têm cruzado a linha da misericórdia. Até aquela coluna de fogo da fotografia, inventam, falam, riem, criticam. Eu quero dizer a vocês, nunca pare para ouvir essas blasfêmias. O próprio irmão Branham diz que um pregador, batista, né?
Ele olhou para aquela coluna de fogo, aquela foto, e riu, só riu. Sabe o que o irmão Brana disse? Nunca será perdoado, nem nesta vida, nem na outra. Quer dizer, blasfemou. Nunca você deva parar para ouvir blasfêmias, para atender incrédulos que duvidam da Bíblia, que critica. Irmãos, você nunca deva parar. Eu não paro para essas coisas. Porque muitos pararam, Eva parou e deu do que deu. Então a mulher disse, eu não deixarei a minha vaca de estimação ter a religião de William Branham, o que ela considerou. E na noite seguinte, antes que eu pudesse chegar a ela, eu ouvi que ela estava morrendo no hospital. E não se sabia o que é que a matava. Ela estava morrendo ali no hospital e seu esposo veio me apanhar. Ele era católico, e veio e disse, venha rápido e faça uma oração pela minha esposa. Ela está chamando pelo Senhor a tarde toda. Ela está morrendo. Bem, eu disse, eu irei. E eu entrei no carro e deixei a reunião e parti para o hospital, e eu corri escadas acima, encontrei a enfermeira e ela disse, ela já está morta. Ele disse, venha, o marido disse, venha, faça uma oração por ela de qualquer maneira. Eu disse, ela está morta. Isso não lhe fará nenhum bem agora, disse. Bem, venha e olhe para ela. E eu desci. Ela tinha aquele cabelo castanho avermelhado, eu acho que eles a chamam de cabelo ruivo. Uma mulher linda, umas poucas sardas aqui em sua face, com magníficos grandes olhos castanhos, e essa mulher, aquela enfermeira disse, Billy, ela morreu em tamanha agonia, até que ela gritava pelo seu nome, tão alto quanto podia, e disse, diga-lhe para me perdoar. Até as sardas salientaram-se em seu rosto como verrugas, e aqueles grandes olhos tinha parado ao longo de suas pálpebras, se fecharam pela metade sobre eles. Claro, você sabe o que acontece quando uma pessoa morre. Seus 2 rins e vísceras movem, e ela esteve ali simplesmente se contorcendo toda e morreu em tal agonia. Por quê? Não porque ela tinha me desrespeitado, mas ela desrespeitou o evangelho que eu estava pregando, e Deus estava operando sinais e maravilhas. O que ela deveria ter feito? Ficar quieta. Não ter falado uma coisa dessa. 22 anos, na força da sua idade. Morreu. E para onde foi? Daí, irmão, mais uma coisa aqui. Algum tempo passado, em Nova Albany, eu estava lá falando com um pecador. Vou passar por este. O irmão Branham, ele fala nessa mensagem sobre a filha de um diácono da igreja. Ele disse, eu me lembro de uma certa moça jovem, uma noite em Tennessee, quando eu estava saindo pela porta, pregando
numa grande igreja batista, estava saindo pela porta e eu me senti dirigido aquela noite a convidá-la a vir a Cristo. Bem, ela riu em meu rosto. Ombrana fez uma chamada de altar para ela e ela riu. Quando eu a chamei para vir a Cristo, por coincidência, ela era filha de diácono. E ali na porta, naquela noite, ela esperou por mim. Quando eu saí, ela disse: eu quero que você saiba de uma coisa agora mesmo. Não me constrange jamais daquela forma outra vez. Eu disse: Deus a estava chamando. Ela disse: não faz sentido, eu sou jovem. Eu tenho muito tempo para isto. Disse: meu pai é religioso o suficiente por todos nós em casa. Eu disse: não bastante para você, irmã. Cada um tem que ter sua própria religião. Ela disse: se eu quiser alguém para falar comigo a respeito disto, eu arranjaria alguém que tenha um pouco de senso, não alguém igual a você. Eu disse: vá, diga o que você desejar. Isto não me preocupa, porém algum dia se arrependerá. Não muito tempo após isto, passei pela mesma cidade. Aqui descia ela a rua com a anágua lá embaixo, inclinada, um cigarro na mão, e ofereceu-me uma dose de uísque. A mesma coisa. E aqui está o seu testemunho. Ela disse: você se lembra a noite em que você me chamou lá? Disse: aquela era a verdade. Ela disse: o Espírito de Deus estava testificando para mim naquela noite, tentando fazer com que eu viesse. E disse: desde então, eu pude ver a alma de minha mãe fritar-se no inferno como uma panqueca. E riu disto. Foi o que aconteceu. Vejam. Você tem que respeitar a Deus. E tudo. Você precisa fazer isto, irmão. Vamos indo para o final. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa. Vocês lembram que em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 23, Eliseu, ele ia indo, passando por uma cidadezinha, e um monte de garotos saíram e começaram a criticar. Porque Eliseu dizia a todos que Elias tinha ido. E a garotada começou saindo, vamos dizer, da escola, tal. Suba careca, suba careca, suba careca. Deixa eu me ler. Como? 2 Reis, capítulo 2. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade. E zombavam dele e dizia-lhe: sobe careca, sobe careca. E virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. A cidade esteve de luto, né?
Agora, o que é que diz o irmão Brana sobre isso? Deixa-me ler. 129. O irmão Brana diz que Deus fez aquilo para castigar os seus pais. Porque os filhos, os pais não tinham reverência, eles não criam naquela história. E não tinha reverência nenhuma, conversava ali na mesa, no café. Preste atenção. Ali em casa, conversava sobre isto. Riam, zombavam. Porventura não acontece muito isto em casa? Pode ser que alguém esteja fazendo isto, zombando do ministério, zombando de tudo. Você corre perigo. Então, se alguma daquelas crianças dissessem agora, se seus pais e mães tivessem dito, olha bem, a instrução, a educação vem de casa. Se os pais dissessem, agora veja crianças, eles disseram que Elias foi levado para o alto, porém nós não sabemos a respeito disto. Mas de qualquer maneira, eu não sei se é assim ou não, mas eu vou lhes dizer. Apenas a melhor coisa a fazer exatamente, não falar sobre isto. É a melhor coisa. Você não entende? Apenas sigam em frente. Quando ele passar, nós ouvimos que ele está vindo pela cidade hoje. Eliseu vai passar por aqui, né? Vai haver uma reunião na rua ali. Se ele vier e vocês, crianças, estiverem no caminho para a escola hoje e o encontrarem, digam apenas, como vai, reverendo? Como vai o senhor? Ou algo assim. Fale com ele. Mas em lugar disto, os pais diziam, não resta dúvida que elas haviam sido recomendadas em casa. Elas ouviram o papai e a mamãe assentados à mesa e rindo um ao outro, dizendo, ora, você sabe, eles disseram que aquele velho santo rolador foi levado para cima. Você alguma vez acreditou em alguma coisa assim? E eles disseram que este velho indivíduo careca, tão careca quanto uma abóbora ali, ele não tem mais do que 35 anos de idade e ele está vindo por aí e eles vão ter uma reunião de rua. Espere que nós acreditemos em tal absurdo como este. Ora, ele não é, exceto um pequeno, apenas um zombador. E tudo que é, pois ele não virá à nossa igreja, veio, tal como era Elias, ele não virá à nossa igreja, às nossas igrejas, ele provavelmente fará alguma espécie de uma feitiçaria, brincadeira, de azar que ele aprendeu, tal como Elias, eles não criam nele. Assim, as pequenas crianças foram ensinadas sobre isto em casa. A coisa vem do lar. Se os pais são respeitosos, os filhos vão aprender a respeitar. Se os pais são críticos, zombadores, acusam, julgam,
Se elas tivessem sido ensinadas a ter reverência e respeito, elas teriam ido ali diante do profeta de Deus e pedido uma oração para si mesmas. Porém, elas foram instruídas a darem risadinhas e risadas e a fazerem críticas, tal como as crianças hoje também. Muitas delas hoje fariam caçoadas em uma reunião de rua. Elas fariam brincadeiras numa pregação do Evangelho. Assim, Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor, não por causa das crianças, mas por causa dos pais irreverentes que criaram os filhos daquela maneira para desrespeitarem a Deus. 2 ursas vieram e mataram 42 delas. Agora, aquilo foi por irreverência. Deus exige respeito. Quando eles desrespeitam o seu profeta, eles o desrespeitam. Não importava se eles não criam, eles tinham que manter suas bocas fechadas, ficarem longe daquilo. Mas não, eles tiveram que pôr a boca no trombone, eles disseram algo que não deveria dizer, e o que lhes aconteceu? Vocês vejam. Por isso, o irmão Brana diz, no parágrafo 165 dessa mensagem, se você não respeita o homem, respeite o ofício do homem. Irmãos, o que nós estamos ouvindo nessa manhã da mensagem, isso vale mais do que conhecer mistérios e querer tanta coisa e saber a Bíblia de cor e salteado. Isso nos ensina a caminhar diante de Deus. Isto tem que viver em mim e em você. Fiquemos de pé. Incline sua cabeça. Senhor, como disse o salmista, Tu conheces o meu assentar, o meu caminhar, de longe conhece os meus pensamentos e já sabe tudo. Com temor e com um grito de alma, olhe para cada um de nós aqui, para todos que estão nos ouvindo ou que nos ouvirão, falando sobre respeito, e que o teu temor possa cair em cada coração. Ó Deus, e nesse instante, te suplico, Pai santo e adorado, perdoa-nos, como dizia o pastor Jorge, as nossas loucuragens. Perdoa-nos, Senhor, as palavras erradas, atitudes, posicionamentos. Ajuda-nos a viver no verdadeiro temor do Senhor. Se alguém aqui tem, ó Deus, feito coisas, te desrespeitado, eu quero lhe pedir que o Senhor simplesmente apague diante da tua vista essas palavras, esses pensamentos, estas atitudes, e que o Senhor possa abraçar a cada um, Pai, e nos ajude a viver dentro do teu temor. Por isso aqui estamos e pedimos, converta-nos a ti, Senhor. Abençoa-nos a ti, por ti venha nos abençoar.
e que todos os empecilhos seja retirado e ajuda-nos a ter uma linguagem pura, a viver uma vida temente, Senhor. Quem teme não anda falando para cima e para baixo, mas guarda silêncio. E que Tu nos ajudas, Senhor. Podemos estar interpretando as coisas de uma maneira errada. Pai, eu te peço, cubra-nos, Senhor, com as Tuas misericórdias e faça com que o caminhar dos Teus filhos e filhas seja diferente, possam caminhar diante de Ti. Abençoa-nos no restante deste dia. Ajude nossas irmãs casadas a respeitar suas cabeças, seu marido, respeitar a Cristo, eles respeitar suas esposas, os filhos respeitar os pais, respeitar aqui os diáconos da igreja, que são oficiais, respeitar o ministério, respeitar a mensagem, a unção que acompanhou esse ministério. Ó Deus, tenha misericórdia e ajude a todos. Em nome de Jesus. Amém.